Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast, A Nova Advocacia Tributária. Meu nome é professor Alexandre Maza e aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer advogar em tributário nessa era pós-reforma tributária. Lembrando que o objetivo desses conteúdos é estabelecermos parcerias. Aparecendo uma causa em que você sinta necessidade de ajuda, meu escritório está à disposição. Você encontra o link de contato para o WhatsApp da Alexandre Maza Advocacia aqui na descrição desse vídeo. Ou se você procurar no Google também Alexandre Maza Advocacia, você terá acesso também a um link do WhatsApp do meu escritório. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, incluindo o curso completo da advocacia tributária, cujo conteúdo tem relação com essa nossa conversa de hoje. O link para saber mais sobre os cursos de advocacia da minha escola você também encontra aqui abaixo na descrição desse vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto crucial da reforma, que é como os municípios devem se adaptar à reforma tributária. Eu tive contato há um tempo atrás com um município de pequeno porte e eu fiquei horrorizado com o atraso na implementação dos passos da reforma tributária. E não por culpa do gestor, mas por uma desinformação muito grande em relação a uma cronologia que existe de implementação da reforma. E como isso me assustou muito, eu resolvi fazer essa live para especialmente me dirigir a você, gestor municipal, para que você possa fazer um diagnóstico de em que passo dessa implementação a reforma está aí na sua administração e o que você pode fazer para correr atrás desse prejuízo se o seu município ainda está atrasado nesse cronograma. Lembrando que a emenda constitucional 132 alterou profundamente o sistema tributário brasileiro, especialmente com a substituição gradual do ISS, que é um importante imposto municipal, e do ICMS pelo Imposto sobre Bens e Serviços, conhecido pela sigla de IBS. Para os municípios, a implementação desse novo regime, que implica na extinção do ISS, isso é uma fonte de receita importante para o seu município, deixará de existir, será substituído por um tributo altamente complexo, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E a implementação da reforma tributária vai exigir adaptações muito severas na estrutura administrativa, adaptações tecnológicas, jurídicas, fiscais e políticas ao longo de vários anos. Eu vou falar, portanto, sobre um cronograma de ano a ano do que o município precisa fazer para não perder o passo da reforma tributária. Repito, é muito importante que você, gestor, que me ouve, seja o prefeito, seja um secretário ou pessoal encarregado do fisco municipal, consiga fazer com essa live de hoje, embora seja uma live curta, como todas as que eu faço, você terá uma visão mais clara para um diagnóstico de em que fase a implementação da reforma está aí na sua cidade, principalmente se não há um atraso, porque isso é muito perigoso. Um atraso na implementação da reforma implicará numa certa perda de arrecadação, o que é um desastre para o município. Imagina um município que experimenta uma diminuição da arrecadação de tributos, porque o ISS vai sendo eliminado aos poucos com a substituição pelo Imposto sobre Bens e Serviços. Então, perder o passo na implementação da reforma significa uma perda, uma redução de arrecadação de impostos. E pior, quem está atrasado na implementação da reforma pode ser acusado da prática de improbidade administrativa por deixar o município aí anos atrás em relação aos passos para colocar em prática a reforma tributária. Uma eventual ação de improbidade em relação a um gestor que não está implementando com eficiência a reforma tributária pode até ser provocada pela próxima gestão municipal. Às vezes o prefeito não pode ou não consegue se reeleger e o próximo que chega constata que o município teve uma perda de arrecadação por não ter implementado ainda a reforma tributária e pode provocar o Ministério Público
para aplicação de eventual penalidade a esse gestor atrasado. Então, não perca essa chance de fazer esse diagnóstico e depois, se você precisar de ajuda com alguma coisa, você pode entrar em contato comigo pelo link do meu escritório de advocacia, que a gente presta esse serviço de apoio. Bom, vou fazer um cronograma muito rápido aqui, ano a ano, de quais são as medidas fundamentais para implementar a reforma tributária. O ano de 2024 foi um ano de preparação institucional e diagnóstico, em que o município precisou criar um comitê municipal da reforma tributária. Eu espero com todas as minhas forças que a sua cidade já tenha esse comitê municipal de reforma tributária implementado. Para isso, foi preciso instituir um grupo de trabalho por decreto, fazer uma integração da Secretaria da Fazenda ou de Finanças, da Procuradoria-Geral do Município, da Controladoria, se tiver, com tecnologia da informação, planejamento. A Câmara Municipal também tem que trabalhar para essa primeira fase e definir um cronograma oficial de implementação da reforma. Como que se faz isso na prática? No ano de 2024, publicação de um decreto pelo prefeito criando o comitê, nomeação de representantes titulares e suplentes, criar reuniões quinzenais obrigatórias, no mínimo quinzenais, estabelecer metas trimestrais, criar um painel de acompanhamento interno, designar equipe exclusiva para acompanhar normas do comitê gestor do IBS, criar um canal direto com associações municipalistas e tribunais de contas. Além disso, no ano de 2024, era preciso ter mapeado a arrecadação atual do ISS, que afinal de contas vai desaparecer, levantando quem são os maiores contribuintes de ISS no município, setores econômicos predominantes, qual que é a real dependência das contas do município em relação ao imposto que vai deixar de existir, quais são as renúncias fiscais eventualmente existentes, como isenções tributárias, desonerações, em que pé está a litigiosidade tributária em relação ao ISS e criar projeções de perda e ganho do IBS. Além disso, foi fundamental em 2024 revisar contratos de software tributário, incluindo para a emissão de documento fiscal eletrônico, obrigação acessória unificada, integração nacional, muito importante o split payment, que distribui o valor da arrecadação direto já para as entidades beneficiadas, e para isso o município tem que estar estruturado para o recebimento pelo split payment e compartilhamento de dados. Além disso, algumas outras providências, avaliar a compatibilidade dos sistemas atuais informatizados com as notas fiscais de padrão nacional agora, o próprio split payment, integração com o comitê gestor do IBS, é fundamental, esse é um órgão federal que já foi criado, e iniciar o planejamento de modernização. Então, isso para o ano de 2024, em que foi necessário também capacitar servidores e acompanhar a regulamentação federal. Nós estamos em 2026, se alguma dessas providências não foi tomada pela sua cidade, você está em atraso, como a gente diz no direito, está em mora, tá? Então precisa correr atrás para essa implementação. 2025, o que se esperou dos municípios em relação à reforma tributária no ano passado? Em primeiro lugar, uma adequação legislativa, ou seja, revisar o Código Tributário Nacional para a inserção de normas relacionadas ao IBS. Para isso, criar uma comissão legislativa específica, comparar artigo por artigo do Código Tributário Municipal com a nova lei da reforma tributária, a Lei Complementar 214, identificar normas que deixarão de produzir efeitos, elaborar minutas do projeto de lei, criar regras transitórias, atualizar regulamentos e decretos e padronizar conceitos tributários com a legislação nacional. Além disso, espera-se que o município tenha no ano passado atualizado a legislação sobre as notas fiscais, adequando ao padrão nacional, uniformizando layouts e integrações e eliminando incompatibilidades locais com o sistema federal. Além disso, no ano passado foi preciso iniciar a integração tecnológica, desenvolvendo a integração com plataformas nacionais, contratando fornecedores de TI, se necessário, e implementando ambientes de homologação do tributo que assim será lançado. Além disso, revisar incentivos fiscais. Não esqueça de mapear os benefícios do ISS,
benefícios fiscais, especialmente isenções, avaliar o impacto da guerra fiscal, renegociar políticas de desenvolvimento e, em relação à comunicação com o contribuinte, criar cartilhas, realizar audiências públicas e informar empresas locais sobre a transição. Neste ano aqui de 2026, pressupondo que todas as providências que eu comentei de 2024 e 2025 tenham sido adotadas. O ano de 2026 está sendo um ano de início de testes operacionais da nova tributação. Para isso, o município tem que participar dos projetos piloto nacionais, adequar a fiscalização tributária, reestruturar a equipe fiscal e revisar o planejamento orçamentário. Então, neste momento em que nós estamos, final de maio de 2026, tudo que eu comentei daqui para trás já tem que ter sido realizado no seu município. Se você não adotou um ou alguns desses passos, você precisa de ajuda urgentemente para depois não ser acusado da prática de improbidade administrativa por não ter implementado os passos da reforma. Mas a reforma tributária não se reduz apenas a isso que eu comentei daqui para trás. Daqui para frente tem também etapas muito importantes da implementação e o município tem que estar preparado para isso. Em 2027 entra em vigor parcialmente a nova tributação. Em 2028 haverá a consolidação operacional do novo modelo. 2029 exige ajustes de médio prazo para a tributação. 2030, consolidação da cultura administrativa pós-reforma, uma nova mentalidade que tem que ser implementada. De 2031 a 32, uma fase avançada de transição. Em 2033 em diante, o novo modelo já se aplica integralmente. Como eu disse, eu espero de coração que a sua cidade esteja atualizada em relação a esse cronograma e preparada para os passos que vêm a seguir. Conclusão: a reforma tributária exigirá dos municípios uma transformação administrativa comparável à implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal ou da Nota Fiscal Eletrônica. Quem acompanhou de perto essas duas mudanças fundamentais, tanto da Lei de Responsabilidade como da Nota Fiscal Eletrônica, sabe o trabalho que deu. A reforma tributária dará um trabalho muito maior ainda do que esses, para se ter uma ideia. Municípios que iniciarem cedo essa transição terão uma modernização tecnológica facilitada, uma capacitação técnica num tempo mais moderado, uma reorganização fiscal, integração de dados, planejamento tributário e principalmente não haverá perda de arrecadação. Eu vou aqui, portanto, reafirmar que o gestor deve fazer o diagnóstico de em que fase a implementação da reforma está aí na sua cidade, principalmente se há atraso nesse cronograma, por duas razões. Como eu já disse, haverá uma perda da arrecadação para quem não estiver atualizado com a reforma e uma eventual responsabilização do gestor, inclusive pela prática de improbidade, se o gestor não providenciar os passos necessários para a implementação dessa reforma. Então, foi um comentário rápido aqui, nosso bate-papo sempre está dentro do limite de 15 minutos, porque ninguém mais tem tempo e não quer ficar mais do que 15 minutos assistindo uma live. Lembrando que esses conteúdos todos são para estabelecermos parcerias. Se você é gestor municipal e tiver alguma dúvida em relação aos elementos da reforma, você pode entrar em contato comigo. Eu e meu escritório prestamos assessoria sobre a implementação da reforma tributária. Você encontra o link para entrar em contato pelo WhatsApp da Alexandre Maza Advocacia aqui embaixo. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, especialmente que tem a ver com a live de hoje, o curso completo da reforma tributária. É isso, espero que isso tenha ajudado a clarear um pouco o cenário de implementação da reforma tributária nos municípios. Valeu, qualquer coisa à tua disposição, nos veremos na próxima oportunidade. Até mais, muito obrigado pela sua presença, abraço, tchau!